Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a última parte então do Kant, né? Esse texto que ele escreveu, o que é esclarecimento, né? Vocês sabem que ele é um iluminista, então, né? Ele foi um iluminista. E então ele responde essa pergunta: o que é esclarecimento? Ou o que é iluminação? Né? Bom, ele diz que as pessoas elas elas normalmente vivem num estado de acomodação, de preguiça, de covardia, e elas se deixam guiar por tutores, né? Elas se deixam ser tuteladas, porque é mais cômodo. Por exemplo, a explicação sobre a Bíblia, então, viria dos padres, né? Ah, como tu fazer um regime, tu espera que uma autoridade, como o médico, te diga como fazer o regime, sabe? Então a gente fica sempre aguardando alguém que nos tutele em relação aos temas da sociedade, né? Os temas importantes que a gente discute. E a gente acaba aderindo assim sem muito espírito crítico, né? Então o que ele diz, né? Ele diz que a gente precisa passar desse estado de minoridade, né? De apatia, né? Para um estado de maioridade, né? Que é usar a livre expressão, usando a razão, usando o conhecimento, né? Para externalizar, para mostrar para o público, né? Para o público como a gente pensa sobre determinado assunto, né? Claro, tendo conhecimento sobre esse assunto. Inclusive ele diz que a minoridade não é um estado de falta de entendimento sobre as coisas, mas é um estado realmente de acomodação. Bom, ele fala o seguinte, né? Ele fala que a gente tem dois espaços para externalizar o que a gente pensa, né? Então, num estado dentro de um meio, de um lugar privado, e um lugar dentro de um lugar público, né? Dentro externalizando ao público. Bom, o que ele fala sobre isso? Bom, dentro do uso privado da razão, ele fala, né, que a nossa liberdade, esse uso privado da razão, a nossa liberdade é limitada. Por quê? Por exemplo, um padre que fala para os seus paroquianos sobre a Bíblia, sobre as passagens, né, da Bíblia, ele está ensinando a interpretação da Igreja Católica, não é? Certo? De um consenso, de um estudo da Igreja Católica sobre sobre essas passagens bíblicas. E ele está ensinando isso para um grupo limitado também, os paroquianos, né, dentro de um lugar privado, que é dentro de uma igreja. E aí ele concorda que o padre, mesmo tendo um conhecimento ampliado sobre o assunto, ele não deva dar a opinião dele, né, passar a análise dele sobre os símbolos e as doutrinas religiosas, né? As críticas que ele teria sobre esses símbolos e essas doutrinas, né? Ele acha que sim, que dentro do espaço privado ele tem que falar a interpretação da Igreja Católica sobre determinado tema, e não a interpretação dele, né? E não a perspectiva dele sobre determinado tema. Certo? Aí ok, tá tudo bem. Porém, ele precisa ter a coragem e exercer a liberdade, né? Ele sendo
alguém especialista no assunto, é claro, ele sempre fala isso, ele fala erudito ou sábio, aí sim ele deve ir para um espaço público e falar em seu próprio nome, e não em nome da Igreja Católica, no caso do exemplo do padre, né? E aí sim, aí a liberdade é ilimitada, porque ele está falando para o mundo, certo? Aí ele tem que exercer esse uso público da razão, né? Lá na igreja fechadinha, o uso é privado da razão. Ao público, né, que lê, que nem ele fala ali, que nem está no diagrama, ele sendo um erudito, sendo um sábio, sendo um especialista, ele deve ter a liberdade ilimitada, né, de tecer as críticas, as análises, os pontos positivos, os pontos negativos sobre determinado tema e falar em seu próprio nome. E essa é a coragem que ele fala de tu sair da minoridade para a maioridade, né? Que é essa livre expressão usando a razão, o conhecimento, e exercer essa liberdade, né? Ilimitada. Bom, pessoal, o que a gente pode pensar? A gente poderia pensar quais as instituições que a gente pode, no uso privado, aliás, no uso público, falar sobre elas, sem que a gente sofra nenhum tipo de sanção, né? Certo? Porque hoje o público e o privado estão muito misturados, né? Certo? Se tu é um padre e tu fala no Facebook ou no Instagram, se tu tecer críticas contra a Igreja Católica e tu é um padre, provavelmente tu vai sofrer sanções, certo? Então a pergunta que fica é: quais instituições que tu pode ser livre para, no teu uso público da razão, tu tecer críticas? A universidade? A universidade, acredito que sim. A universidade, ou pelo menos a universidade pública, acredito que sim. Né? Mas e outras instituições? Né? Se tu é um funcionário público ou um funcionário de uma empresa privada, tu pode criticar essa empresa privada no teu Facebook sem sofrer nenhuma sanção, sem ser demitido, ou então sofrer algum tipo de punição? Bom, essa é a pergunta que fica. E a gente termina então Kant por aqui. Um abraço a todos, valeu!